Eu já trabalhei em prédio no centro, já trabalhei em hospital, em clínica fechada, mas vou te falar, nunca fui muito de dar ouvidos para superstição. O pessoal gosta de falar que tal prédio é carregado, que tem história, mas eu sempre fui prático. Trabalho é trabalho. Agora, o que aconteceu naquele edifício ali no Gutierrez foi diferente. Porque não é coisa de aparecer vulto nem nada disso. É o tipo de coisa que mexe com o que você acha que sabe. Comecei naquele prédio numa segunda-feira. Prédio bonito, comercial, desses que tem consultório, sala de psicólogo, dentista, tudo funcionando até umas 7 da noite. Depois disso, fecha, e só entra quem tiver crachá de morador ou autorização. Eu entrei como substituto do porteiro da noite, que estava afastado por problema de saúde. Logo na primeira noite, o síndico me chamou na recepção. Um homem sério, magro, uns 60 e poucos, todo engomadinho, mas tinha algo na postura dele que me incomodou. Firme demais, sabe? Me explicou as rotinas, falou do alarme, dos elevadores desligados, das câmeras, tudo certo. Mas aí ele encostou a mão no balcão e disse com um jeito estranho: se o interfone do 402 tocar depois das 11 da noite, não atende. Eu achei que era brincadeira. Fiquei olhando para a cara dele, esperando ele rir, fazer alguma piada. Mas ele só continuou do mesmo jeito. E se você ouvir passos no corredor do fundo, o da ala desativada, não olha. Aí eu perguntei se tinha algum problema com alguém. Ele só disse: é melhor seguir as orientações. E saiu andando. Na hora pensei: é o tipo de chefe que gosta de botar banca, meter medo, criar história para funcionário novo, não fuçar onde não deve. Ignorei. Continuei minha noite como sempre. Ronda pelo térreo, conferência das portas de serviço, câmeras ligadas no monitor pequeno da recepção. A noite foi passando. Deu 22h30. Tudo tranquilo. Tinha um segurança da ronda externa que veio deixar um café e trocar ideia. Ficamos batendo papo uns 20 minutos e ele foi embora. Às 23h em ponto, me levantei, fui ao banheiro e na volta comecei a ouvir aquele barulho abafado do prédio silenciando. É um som difícil de explicar, mas quem trabalha à noite sabe do que estou falando. As coisas param. A rua esvazia. Os ruídos somem. Fica só o som do elevador de serviço de vez em quando, estalando por causa da temperatura. Foi aí que o interfone tocou, seco, uma vez só, o som do 402. Na hora gelei. Era justamente o que ele tinha falado. Olhei para o visor. 402, só isso. Nenhuma câmera ligada, nenhum pedido de entrada. Fiquei parado por uns segundos. Sabe aquele silêncio que parece que cresce? Era isso, e o interfone lá piscando. Pensei comigo, não custa nada atender, deve ter sido engano. Peguei o fone e falei: recepção, pois não? Do outro lado, só respiração, forte. Como se tivesse alguém segurando o telefone com o rosto colado. Eu repeti: alô, quem tá falando? Demorou uns 3 segundos e veio uma voz rouca, baixa, que falou só 2 palavras: você quebrou. Larguei o telefone sem nem pensar. Não sei explicar. Não foi susto. Foi como se aquilo tivesse sido pessoal. Como se eu tivesse feito algo mesmo. Fiquei olhando para o aparelho que voltou ao normal sem nenhum erro de sistema. Fui até o computador, chequei os acessos, nada. Ninguém passou pelo portão depois das 22h40. Peguei o walkie e chamei o segurança da Honda, mas ele não respondeu. Liguei para o número dele, fora de área. Pensei em sair lá fora, mas desisti. O ar começou a ficar estranho ali dentro. Pesado, seco. Aquele tipo de clima que dá dor de cabeça sem motivo. Voltei para a recepção e me sentei. Deu 23h18. Foi quando ouvi passos. Mas não eram passos normais, de sapato de salto nem tênis. Era pisada forte de homem pesado, tipo sapato social. Vinha do corredor do fundo, aquele da ala desativada, que tá sem luz e sem uso há meses. Levantei devagar, fui até as câmeras. Olhei para o monitor. Tinha a imagem dos 2 corredores principais, menos do fundo. A câmera estava preta,
Não dava erro, só mostrava a tela preta, mas com o nome da câmera lá, Corredor Leste, Ala D. Fiquei olhando, pisada por pisada, ritmada, pesada, uma por segundo, como se fosse alguém indo devagar, indo direto. E aí parou. Esperei mais um pouco. Nada. O monitor voltou ao normal sem eu fazer nada. Vi um ponto escuro se afastando, mas não consegui identificar o que era. Achei que fosse reflexo. O interfone não tocou mais. Na hora de fechar o plantão, 6 da manhã, já tinha passado o efeito. Mas eu fui para casa pensando naquela frase. Você quebrou. No outro dia, antes mesmo de eu assinar a ficha de ponto, o síndico apareceu de novo. Só encostou no balcão com a cara mais normal do mundo e perguntou: Você viu? Eu perguntei de volta: Ver o quê? Ele olhou por cima dos óculos e disse: Se viu, então agora já sabe. E saiu. Voltei pro posto com uma sensação que nunca tive na vida. Tipo, como se tivesse entrado num jogo que eu nem sabia que estava jogando. Na segunda noite, cheguei no prédio com outra cabeça. Já não era só trabalho. Aquela pergunta do síndico: Você viu? Ficou batendo na minha mente o dia todo. Fiquei me perguntando o que ele sabia e por que aquela câmera do corredor do fundo apagava justo quando os passos começavam. Fiz tudo igual no início. Ronda no térreo, conferência dos andares com acesso livre. Falei com o segurança da ronda externa, que dessa vez apareceu e ficou só uns 10 minutos. Mas ele comentou uma coisa estranha. Disse que 2 noites antes, um entregador de farmácia apareceu ali por volta das 23h30, dizendo que alguém do 402 tinha feito um pedido por telefone. Mas ninguém atendeu na porta, nem pelo interfone. O segurança foi ver com o síndico, que só respondeu: Esse apartamento não faz pedido, e mandou o entregador embora. Aquilo mexeu comigo. Pensei, então não fui o primeiro a ter problema com esse número. O 402 era uma sala vazia, segundo o cadastro. Estava trancada, sem contrato de locação ativo, sem luz instalada. Mas toda noite ele estava lá, piscando no sistema, como se existisse alguém ali dentro. Deu quase meia-noite e eu não tinha ouvido nada fora do normal. Mas por algum motivo, o peso no ar voltou. Era como se o prédio inteiro ficasse oco, sabe? Você sente que tem coisa atrás das paredes, mas não consegue dizer o que é. E aí, o interfone tocou. Mesmo número, 402. Dessa vez não atendi. Só fiquei olhando para ele piscando. O som era igual, seco, mas parecia mais insistente, como se tivesse mais força. E durou mais. Quase 1 minuto piscando sem parar. Quando parou, o monitor da câmera do corredor de novo ficou preto, mas dessa vez voltou sozinho 5 segundos depois e mostrou o corredor vazio, mas com a luz da saída de emergência piscando no fundo. Aquilo nunca piscava. Fui até o computador, abri o histórico de energia do prédio. Nada fora do normal. Aí cometi meu segundo erro. Subi. Levei o rádio, deixei o celular no bolso, desliguei o viva-voz. Fui de escada para não ativar os elevadores. Cada andar que eu subia, o silêncio parecia mais denso. E quando cheguei no 4º andar, entendi por quê. O andar estava gelado, não frio de ar-condicionado. Era um frio seco, parado, sem vento, sem cheiro, sem som. Andei devagar até o fim do corredor. O número 402 era o último da ala. Porta cinza, sem identificação. Mas o interfone dele tinha a luz acesa. Fiquei parado, olhando aquilo. O andar inteiro escuro, mas a luz do interfone ali, acesa. Como se alguém estivesse do outro lado. Fiquei ali por uns 20 segundos. Ia voltar, mas vi uma coisa que me travou. Na parte de baixo da porta, na fresta rente ao chão, a luz interna acendeu. Uma luz amarela, fraca, tipo lâmpada antiga, e aí uma sombra passou por dentro, devagar, como se tivesse alguém andando do outro lado, mas não tinha como. Aquela sala estava sem ligação elétrica. Constava desligada desde abril, segundo o quadro geral. Desci sem correr, mas com as pernas tremendo.
Voltei para a recepção, olhei no monitor e a câmera do corredor agora mostrava o 402 com a luz apagada. Tudo como antes. De manhã, antes de encerrar o turno, fui lá verificar o quadro de disjuntores. Cada andar tem o seu, e o do quarto estava lacrado com fita do condomínio, igual aos outros andares desativados. Tirei uma foto e fui mostrar para o síndico quando ele apareceu, como quem tenta alertar. Ele nem olhou a foto, só falou assim: "Não era para você subir." E saiu de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu devia ter pedido transferência ali, mas fiquei mais uma semana. Durante esses dias, o interfone do 402 tocou 4 vezes, nunca no mesmo horário. Às vezes 23 horas, outras quase 1 da manhã. Uma vez tocou 3h27. Nunca atendi de novo, mas a cada toque a câmera apagava e o ar ficava mais pesado. No último dia, antes de o porteiro fixo voltar, fui lá fazer minha ronda final, já com a consciência leve por estar saindo. Entreguei a ficha de ocorrência sem citar nada, só os protocolos. Quando fui pegar minhas coisas no vestiário, a luz apagou. Achei que fosse o sensor de presença. Levantei, fui até a porta. Quando abri, ouvi, bem baixinho, o som do interfone. Mas não era o da recepção, era outro. Segui o som pelo corredor e percebi. Era o interfone do vestiário tocando. Um modelo antigo que ninguém usa, só sobrou ali por descuido. Ele nem tá ligado no sistema do prédio. O botão estava aceso. Só que, mais do que isso, alguém tinha escrito em cima, com caneta esferográfica azul, uma palavra: quebrou. Voltei para casa quieto. Até hoje não sei o que é que funciona ali dentro daquele prédio. Mas uma coisa eu aprendi: nem toda regra sem explicação é exagero. Às vezes, é só o jeito mais simples de te dar uma chance de sair inteiro. Me chamo Rogério Santana. Moro aqui para os lados de Itapecerica da Serra, interiorzão mesmo. Já tem tempo que trabalho como caseiro de sítio. Já cuidei de chácara de gente que só vem fim de semana, de terreno de político, de lugar com pomar, com gado. Já vi de tudo. Mas esse que eu vou contar agora foi diferente. Foi no fim do ano retrasado, por volta de outubro, se não me engano. Um senhor de São Paulo me procurou, dizendo que precisava de alguém para tomar conta de um sítio meio escondido. Estrada de terra ruim, só mato em volta. O valor era bom e o serviço era simples: olhar o terreno, manter limpo, alimentar os cachorros. Até aí, normal. Mas o jeito que ele falou dos cachorros que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele disse que eram 3, 2 pequenos e um grande, mas só se referia assim: o grande. Nunca chamou pelo nome. Disse que os 2 pequenos eu podia deixar soltos, mas o grande morava numa casinha separada, lá nos fundos, de frente para o mato mais fechado. Ele me entregou 3 potes de comida diferentes. Os 2 primeiros, ração normal. O terceiro, carne crua. Peças grandes, pesadas, às vezes com osso. Vinha num isopor embrulhado. E a instrução era clara: põe no prato dele sempre às 6 da tarde. Não olha, não espera, só deixa lá e sai. No começo achei esquisito, mas segui as ordens. A casinha desse bicho era diferente mesmo. Alta, com portinhola grande e reforçada com grade por dentro, tipo jaula de zoológico. Mas nunca ouvi barulho, nunca vi pegada, nem arranhado na porta. Só que todo dia de manhã, prato limpo, nem gordura sobrava. Os 2 cachorros pequenos latiam de vez em quando naquela direção. Às vezes se afastavam da casinha dele, mesmo que eu estivesse lá limpando. Era um medo diferente, sabe? Não era latido de aviso, era latido de desespero. Na 3ª semana que eu estava lá, teve uma noite que mudou tudo. Choveu o dia inteiro. A estrada virou lama. Fiquei no casebre que tinha perto da entrada, como de costume. Lá pelas 11 da noite, os 2 cachorrinhos começaram a latir. Mas não era latido de visita nem de bicho comum. Era como se tivessem sendo encurralados.
Um latido seco, chorado, contínuo. Me arrepiei. Fui até a porta com minha lanterna. Abri devagar. E aí veio aquele som. Um som que eu nunca ouvi na minha vida. Parecia uma respiração, só que forte, profunda, como se fosse um touro bufando, mas com raiva. E vinha de perto, muito perto. Só que quando apontei a lanterna, nada. Nem mato se mexendo, nem cachorro grande, nem gente, nem sombra. Nada. Aí vi uma coisa que me arrepiou mais. O prato da casinha grande, vazio, mas completamente. E olha que era carne pesada, 3 pedaços. Nem sinal de osso, de respingo no chão, de arraste. Só prato limpo. Voltei para dentro e tranquei tudo. Fiquei a noite toda acordado com o ouvido colado na parede. E os latidos só pararam quando o dia clareou. No outro dia, fui perguntar para o dono do sítio se já tinha acontecido algo assim. Ele só respondeu: enquanto ele comer bem, ele não mostra o rosto. Depois daquela noite, eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a sair mais cedo de manhã e deixar a carne bem devagar, tentando escutar alguma coisa. Mas nunca ouvia nada. Só o silêncio grosso daquele mato e às vezes os cachorrinhos bem calados, espreitando por trás de mim, tremendo. Na 4ª semana, aconteceu outra coisa estranha. Eu deixei a carne na tigela como sempre, por volta das 6 da tarde, mas, sem querer, derrubei a tampa da vasilha na terra. Me agachei para pegar e, por instinto, olhei para dentro da casinha. Lá dentro era escuro. Escuro mesmo. Nem com lanterna dava para ver fundo. Mas naquele dia, por um segundo, eu juro que vi 2 brilhos lá no fundo. 2 pontinhos bem simétricos. Achei que era reflexo. Mas aí eles piscaram. Não como olho de cachorro, não. Era mais lento, como gente. Voltei para casa com as pernas bambas. Aí comecei a pensar, por que alguém alimentaria um bicho sem nunca olhar? Por que construir uma casinha daquele tamanho reforçada no meio do nada? E por que carne crua todo dia às 6? Aos poucos, comecei a perceber outras coisas também. Uns rastros no chão que sumiam do nada. Uns arranhões no tronco da árvore atrás da casinha. E um cheiro forte no ar, que não era de cachorro. Era mais como se fosse terra molhada misturada com mofo e alguma coisa azeda. Um cheiro que grudava no nariz. Na 6ª semana, os 2 cachorrinhos sumiram. Simples assim. Sumiram. Acordei, fui olhar e... portão aberto, casinha vazia, prato da ração cheio. Procurei o dia todo, assoviei, bati lata, fui até perto do mato. Nada. Nem latido, nem sinal de luta, nem fiapo de pelo. Como se nunca tivessem estado ali. Fui falar com o dono. Ele não pareceu surpreso. Só disse: eles sabiam que estavam ficando velhos. Ele não aceita fraqueza por perto. Naquele dia, eu decidi que ia sair. Não ia ficar esperando ser o próximo a desaparecer. Só que sair não era tão fácil. Tinha contrato assinado, casa simples que ele me ofereceu ali, e eu sem outro trabalho. Tentei ganhar tempo. Falei que precisava ir em casa buscar umas roupas. Ele aceitou, mas pediu para eu deixar a carne do bicho abastecida por 2 dias antes de ir. Disse que alguém viria só no sábado. Na sexta-feira à noite fiz o combinado. Botei 3 porções na tigela da casinha grande, mas algo me mordeu por dentro. Um pensamento que não largava. Se eu olhar agora e ele estiver lá dentro, o que eu faço? Mesmo assim, não aguentei. Peguei a lanterna. Me aproximei devagar da portinhola. Apontei a luz bem no meio. Nada. Mas quando dei um passo para trás, a porta rangeu. Não fui eu. A porta da casinha rangeu sozinha. E aí, daquela escuridão, saiu um som que eu nunca vou esquecer. Um ronco grave, arrastado, como se tivesse vindo do fundo da terra. Não vi ele. Não sei se ele saiu. Só sei que a lanterna apagou na minha mão. Corri. Entrei no casebre. Tranquei tudo com o que tinha. Só saí dali quando o sol nasceu. E mesmo assim, olhando por cima do ombro o tempo todo.
Peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei. Até hoje, não sei o que era. Só sei que não era cachorro, nem bicho de fazenda, nem animal comum. O que vive naquela casinha come carne crua, some com cachorro e nunca mostra o rosto. Mas respira forte e come. E você? Já trabalhou em algum lugar que parecia ter coisa demais para explicar? Conta pra gente nos comentários, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade de ouvintes que já viram o que ninguém acredita. Gente, tem umas coisas que a gente vive em restaurante que nem o povo que trabalha na madrugada do hospital acredita. E olha que eles também têm história. Mas cozinha de restaurante 24 horas. É quase outra dimensão. Juro. Meu nome é Mariane. Tenho 34 anos. Moro na Zona Leste. Sapopemba mesmo. Trabalho com cozinha desde os 17. Comecei lavando prato num buffet e fui ficando. Hoje sou cozinheira num restaurante 24 horas. Desses que tem pastel, prato feito, porção, tudo junto. É aquele tipo de lugar que de dia parece uma lanchonete de bairro e de madrugada vira abrigo de gente que não quer voltar para casa, sabe? Tem os bêbados, os que querem um café para espantar o sono, os que ficam de olho nas meninas do caixa. Enfim, a gente finge que não vê nada, foca em fritar as coisas e entregar. Agora, deixa eu contar. Esse restaurante é numa esquina meio esquecida, perto de um ponto final de ônibus. O prédio é antigo, parece que já foi padaria, bar, sei lá. Ele tem uma parte da cozinha que fica mais ao fundo, depois do estoque. E lá tem um quartinho, que o dono chama de quarto do salgado. Desde o primeiro dia ele falou: "Esse quartinho aqui tá desativado, tá? Não precisa entrar. O que tiver que guardar de congelado ou farinha fica nesse outro armário aqui. Até aí, beleza. Eu não sou de cutucar o que não é meu. Mas é estranho, porque esse tal quarto fica com um cadeado. De dia, ele deixava trancado mesmo. Só ele tinha a chave. E era o único cômodo do restaurante que não passava pela limpeza diária. Nunca. Aí teve um dia, numa quarta-feira, que estava faltando farinha. Estava no meio da produção, fritando coxinha e pastel, e fui pegar mais. Só que o estoque do armário principal já tinha ido embora. Como era madrugada, o dono não estava. Mas o outro cozinheiro, o Jaime, tinha dito no começo do mês que tinha visto saco de farinha no quarto do fundo. Então eu fui, me enfiando ali por trás das caixas, com cuidado porque sempre tem rato, né? E para minha surpresa, a porta do tal quartinho estava com o cadeado pendurado, mas sem estar trancado. Tipo como se alguém tivesse esquecido de fechar de verdade. Tava só encaixado ali. A porta estava entreaberta, luz apagada. Um cheiro forte de fritura velha vindo lá de dentro. E calor. Um bafo quente, pesado. Eu nem pensei muito. Empurrei a porta com o pé, acendi a lanterna do celular e entrei. Primeiro que aquele lugar não parecia desativado. Tinha panela em cima do fogareiro, mesa com farinha espalhada, uma tigela com massa já pronta e até forminha de risoles em cima de um pano úmido. Como se alguém tivesse trabalhado ali há minutos. Mas não tinha ninguém. Nem barulho, nem sinal de vida. E aí vem o mais estranho. Quando eu dei meia volta para sair, ouvi um barulho de panela batendo forte no salão principal. Pensei, o Jaime chegou? Mas o salão estava todo apagado quando entrei. Só eu estava lá. Saí rápido do quartinho e tudo fechado. A porta que dava acesso ao salão tinha sido trancada por dentro. Eu fiquei entre o estoque e o fundo sem ter como sair. Na hora o coração já acelerou. Não era possível. Eu tinha deixado tudo aberto. A porta principal trancada, eu até entendo, padrão da madrugada. Mas a divisória interna, aquela porta de alumínio com visor que a gente deixa aberta sempre que está no expediente, estava fechada e trancada com a trava de cima.
Fiquei parada ali uns 10 segundos, tentando entender. Aí meu celular vibrou, mensagem do Jaime. Tô atrasado, chego só às 3h. Ou seja, não era ele. E eu ouvi panela batendo. Fiquei mais uns segundos ali, entre o quarto dos salgados e a porta trancada, com aquela luz de emergência vermelha piscando devagar no teto. A luz da cozinha refletia nas panelas de inox. Tudo meio fosco, como se tivesse poeira no ar. Senti aquele cheiro de gordura velha invadir meu nariz. Sabe quando o ar parado fede? E o pior, parecia que o cheiro vinha de mim agora. Mexi na maçaneta mais uma vez. Nada. Dei a volta. Voltei para o quartinho para ver se achava outro jeito de sair. Foi aí que vi, bem perto da bancada, no canto onde tem uma velha estufa desligada, uma marca escura no chão. Como se algo tivesse sido arrastado, algo pesado e fresco. Parecia graxa, mas estava molhado ainda. Não vou mentir, nessa hora eu já estava me sentindo meio besta, porque racionalmente não fazia sentido. Ninguém tinha entrado. Eu não vi nem ouvi porta abrindo. Só que algo tinha se mexido. Peguei o celular, iluminei tudo de novo, voltei para a saída e comecei a bater na porta. Nada. Liguei para o Jaime. Ele não atendeu. Aí, como se fosse filme, a porta abriu. Sozinha. Sem barulho. Só deslizou devagar, como se alguém do outro lado tivesse soltado a trava. Mas não tinha ninguém. Nada. Salão vazio. Luz apagada. Saí andando devagar, sem olhar para trás. Peguei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte, entrei no expediente como se nada. Mas no fundo, eu estava só esperando a hora de encontrar o dono. E quando ele chegou, umas 9 da manhã, com aquele jeito sério dele, a primeira coisa que eu falei foi: a porta do quarto dos salgados ontem estava aberta. Ele parou de mexer no celular, olhou para mim com aquela cara de quem não se surpreende com nada e disse com a maior calma do mundo: "Você ouviu ela cozinhando, né? Só isso." Aí ele foi lá no fundo e botou 2 cadeados novos. Nem me explicou mais nada. Eu juro por tudo que é mais sagrado, na gordura da fritura, que eu ia deixar isso para lá. Ia fingir que foi coisa da minha cabeça, que era só cansaço da madrugada. Que eu me assustei à toa. Mas é aquela coisa, né? Depois que a gente percebe que tem alguma coisa errada, parece que os olhos abrem de um jeito que não dá mais para fechar. Naquela semana mesmo, 2 coisas aconteceram que me deixaram de cabelo em pé. Primeiro, a mulher da limpeza, a dona Geni, pediu demissão. Assim, do nada. Ela era firme, daquelas que aguentam o tranco, sabe? Já trabalhou em hospital, já limpou banheiro de boate, não era de se impressionar com qualquer coisa. Aí ela chegou no sábado cedo, largou o avental em cima do freezer e falou: "Aqui dentro tá pesado, tô levando essa energia para casa." Ninguém entendeu nada, mas depois ela me chamou de canto e falou só isso: "Você também viu, né? Lá no fundão, alguém ficou preso ali." E me olhou com aquele olhar que parece que já sabe a resposta. Nem precisei confirmar. Eu só balancei a cabeça e ela foi embora. No dia seguinte, foi minha vez de ter outro encontro bizarro com o tal fundão. Eu estava fazendo o preparo da madrugada, ali perto da 1 da manhã. Era minha vez de fechar os salgados, pesar tudo, etiquetar, embalar. Coisa chata, mas faz parte. E nessa, fui buscar bandejas no armário de baixo. Quando me levantei, vi uma coisa passando rápido pelo canto da porta que dá para o fundo. Não era sombra, nem barulho, só movimento, como se alguém estivesse ali, olhando, e recuasse rápido quando percebeu que eu vi. Fui direto olhar. A porta do fundo, que agora tinha 2 cadeados, estava aberta, um deles no chão, arrebentado, o outro pendurado solto. Juro que congelei, não fui corajosa não. Só fiquei ali parada. Uma parte de mim queria correr, a outra nem sabia para onde. Então só fiquei olhando, tentando entender como aquilo tinha acontecido de novo. Quando entrei,
E entrei porque eu sou teimosa. O lugar estava diferente. A estufa tinha sido movida de lugar. Um armário que antes estava trancado, agora estava entreaberto. E tinha uma sacola de plástico transparente, daquelas de sacolão, com várias etiquetas de validade, todas vencidas. Só que com uma data em comum, 26 de agosto de 2007. Sendo que o restaurante só existe ali desde 2015. Senti aquele arrepio no couro cabeludo. Sabe quando o corpo inteiro avisa, sai daí? Pois é, saí. Fui direto para o salão e sentei na cadeira do caixa, tremendo por dentro, tentando parecer normal. A garçonete da madrugada, a Thay, veio perguntar se eu estava passando mal. Inventei uma dor de barriga. No fim do expediente, chamei o dono. Falei sério, disse, olha, eu não quero criar clima, mas tem coisa ali dentro que não bate. A resposta dele foi a pior parte. Ele disse, você não precisa entender, só precisa não entrar. Fiquei sem saber o que dizer. Não era medo, sabe? Era raiva. Porque era como se ele soubesse de tudo e tivesse feito a escolha de conviver com aquilo, de manter o lugar funcionando apesar de... E isso me deixou mais atenta. Passei a reparar em outras coisas. O interfone da cozinha tocava de madrugada, mas ninguém respondia. O sensor de presença da área de limpeza acendia sozinho. Uma vez, a câmera de segurança do corredor travou por mais de 2 horas. Justo na madrugada que sumiu uma bandeja de risoles. Eu já nem dormia direito. Comecei a ir para o trabalho com um olho nas panelas e outro no relógio. Queria que o tempo passasse logo, mas o pior foi numa madrugada de sexta. Eu estava sozinha por um tempinho, porque o Jaime saiu para resolver uma entrega errada. Fiquei com a chave do salão e da cozinha. Tava tudo trancado, como sempre. Tava fazendo a reposição das bandejas quando ouvi uma fritura intensa, tipo óleo borbulhando pesado, sabe? Só que eu não tinha ligado nada ainda. Corri pro fogão, tudo desligado, as bocas frias, nenhum cheiro de óleo, mas o barulho continuava. E aí veio o cheiro de pastel queimado, aquele cheiro específico de massa velha, óleo sujo, quase rançoso, mas não vinha de nenhum equipamento, vinha do quarto do salgado. Me recusei a ir lá, sério. Tranquei a cozinha e fui sentar lá fora, onde passa o vento e tem gente passando na rua. Fiquei ali até o Jaime voltar. Ele achou que eu estava exagerando, mas respeitou. E a partir daí, a gente combinou que só entrava naquela parte do restaurante se fosse em dupla. Ninguém mais mexeu no cadeado. Ninguém mais tentou entrar. E o dono só aumentou o número de trancas. Hoje são 3. E uma corrente por fora, mas o cheiro ainda aparece. De vez em quando, sempre de madrugada, sempre quando alguém fala mais do que devia perto daquela porta. E eu continuo fritando meus pastéis, mas nunca mais entro ali. Nunca mais. Eu sou a Dalva. Tenho 59 anos, trabalhei de faxineira a vida toda. Agora estou parada, aposentada, mas vira e mexe ainda dou uma força para uma amiga ou outra quando precisa. O povo acha que faxina é só passar pano e varrer sujeira, mas se soubesse as coisas que a gente sente, que vê... Tem casa que parece limpa, mas o ar tá pesado. É como se a sujeira estivesse em outra camada, sabe? Essa história que eu vou contar foi num desses lugares. Não foi em qualquer casinha, não. Foi numa mansão, lá no Jabaquara. Minha amiga Fátima que me indicou. Ela estava com problema de coluna e não podia mais pegar pesado. Aí me ligou e falou que tinha um senhor viúvo, muito educado, que morava sozinho numa casa enorme e precisava de alguém para limpar 2 vezes por semana. Ela já cuidava do serviço fazia uns meses, mas estava difícil para ela. No começo, eu fiquei com receio, porque, para ser sincera, eu não gosto de trabalhar em casa onde mora pouca gente. Quando só tem um morador, ainda mais idoso, o silêncio incomoda. Mas aceitei. Dinheiro é dinheiro.
Cheguei no portão e já senti uma coisa estranha. A casa era linda, bem conservada, com jardim arrumado, muro alto, mas parecia parada no tempo. O seu Olavo me recebeu, muito educado, daqueles senhores que usam suspensório e falam baixinho, sempre olhando no olho. Ele me mostrou a casa toda. Falou que o andar de cima estava fechado desde que a esposa se foi. A senhora fica só no térreo, tá bem? Aqui tem muito passado guardado. Foi o que ele disse. Eu respeitei. A casa era grande o suficiente para passar o dia inteiro só ali embaixo. No primeiro dia, eu notei logo que tinha coisa fora do normal. Comecei a organizar os livros da estante da sala, tudo empoeirado. Não mexi muito, só dei uma ajeitada. Mas à medida que eu mexia, eu comecei a ouvir risos, riso abafado, como se fosse de 2 ou 3 pessoas conversando baixinho, rindo. Pensei que vinha da rua, fechei a janela, mas o som continuava e parecia vir de cima. O problema é que, como ele mesmo disse, o andar de cima estava fechado, luzes apagadas, sem ninguém. Fiquei gelada, mas fingi que não ouvi. Peguei o rodo, fui para a cozinha. Abri os armários para ver os produtos de limpeza e, sem querer, derrubei um vidro de multiuso. No exato momento em que ele bateu no chão, eu ouvi um rangido forte, vindo do teto, como se alguém tivesse andado bem devagarinho lá em cima, com sapato de sola dura. Me abaixei, peguei o vidro e continuei o serviço sem comentar nada. Na minha cabeça, eu pensei, deve ter gato no forro, ou madeira velha cedendo, mas não estava convencida disso. No segundo dia, fui limpar a sala de jantar. Tinha 2 vasos grandes, um de cada lado do buffet. Achei que ia ficar melhor se colocasse os 2 juntos no centro, mais harmonioso. Só isso, nada demais. Terminei o dia, deixei tudo em ordem. Na hora de ir embora, fui pegar meu paninho no sofá. Nisso, escutei um estalo seco no fundo do corredor, seguido de uma batida forte de porta. Parecia vinda do sótão, só que o sótão não ficava no térreo. Era uma portinha que dava lá pro alto, perto da escada. O seu Olavo falou que aquela porta ficava sempre trancada, que ninguém mexia nela. Saí dali com o coração batendo fora do peito. Falei com ele no 3º dia. Depois do café, tomei coragem e contei. Seu Olavo, o senhor tem certeza que não tem bicho no forro? Ou alguém que entra quando o senhor não tá? Porque eu ouvi uns barulhos. Ele não se assustou, só baixou os olhos, andou devagar até uma cômoda da sala e tirou de lá uma moldura. Era a foto de uma mulher com cabelo preso, rosto forte. Parecia firme, decidida, elegante. Minha esposa faleceu faz 3 anos. E vou te contar uma coisa. Ele virou a moldura de costas, como se não gostasse de deixar a imagem virada para frente por muito tempo. Ela sempre odiou mudança. Qualquer coisa fora do lugar ela reclamava. Eu deixava um quadro torto e ela já ajeitava. Mudava os móveis de posição, ela voltava tudo. E me encarou. Sério, mas sem parecer assustado. Desde que ela partiu, eu não deixo mais ninguém subir lá. Mas às vezes, eu ouço também. Até ali, eu podia fingir que era coisa da minha cabeça. Mas depois disso, não dava mais. Depois daquela conversa com o seu Olavo, eu decidi que não ia mais mexer em nada. Nada de mudar flor de lugar, almofada, muito menos mexer em estante. Mas teve uma coisa que eu quis fazer por conta própria. Não era mudança, era respeito. No canto do corredor tinha um quartinho trancado. A chave ficava pendurada numa caixinha de madeira, bem discreta. Era o antigo quarto da esposa dele. O seu Olavo nunca pediu para limpar lá dentro. Mas naquele dia, deu na minha cabeça de abrir só para tirar o pó. Não para mudar nada, só para dar uma passada de pano, deixar o ar circular. Peguei a chave. Entrei devagar. O quarto era escuro, cortina pesada, cheirava a guardado. Tinha um penteador antigo, com escova, espelho e perfume, tudo do jeitinho que ela deixou. Na cabeceira, uma Bíblia com marcador de fita vermelha.
Uma flor seca no meio das páginas. Não mexi em nada. Só abri a cortina para a luz entrar, tirei a poeira com pano seco e deixei uma flor nova no vasinho que estava meio murcho. Fiquei ali 2, 3 minutos, sem barulho, sem pressa. Me deu até vontade de rezar, mas não rezei. Na hora de sair, fechei tudo como estava. Porta no trinco, chave no mesmo lugar. Mas naquela noite, eu acordei com o som de estante caindo. Claro que eu não estava na casa dele. Estava na minha, no meu apartamento no Jabaquara. Mas o som veio claro, como se tivesse sido ali na sala. Levantei, achando que minha neta tinha derrubado a televisão, mas estava tudo no lugar. Foi aí que eu me dei conta. O som que eu tinha ouvido era o mesmo da estante de livros do seu Olavo. Aquela estante que eu mexi no primeiro dia. Não dormi mais aquela noite. Voltei a trabalhar 2 dias depois, como combinado, mas fui mais devagar, coração apertado, sabe? Não falei nada para ele. Naquele dia, a casa estava gelada por dentro, mesmo com o sol do lado de fora. E o ar estava parado de um jeito que parecia que se eu falasse alto demais, ia incomodar alguém. Fui limpar o corredor, passei pano nas molduras, nos rodapés, até que ouvi um toque-toque. Baixinho. Vinha do quarto dela, mas o quarto estava trancado. Ou pelo menos, devia estar. Fui conferir. A porta estava encostada. Eu juro pela minha filha que eu tinha trancado, colocado a chave no lugar certo. Mas naquele momento, estava só encostada. Empurrei com 2 dedos. A flor que eu tinha deixado no vaso estava fora do vaso, caída no chão. E a cortina que eu deixei aberta estava fechada de novo. O ar ali dentro era pesado, quase pastoso, tinha cheiro de perfume doce, antigo. Dei 2 passos para dentro. O piso fez barulho. E então escutei, clarinho, uma respiração longa de alguém impaciente. Eu não vi ninguém, mas senti. Voltei para trás devagar, fechei a porta com cuidado. Tranquei, devolvi a chave. E naquele dia, antes de ir embora, deixei tudo do jeito que estava, cada coisa no seu canto. Não troquei nem o pano de mesa. Na semana seguinte, seu Olavo me recebeu com café feito. Ele parecia mais tranquilo. Sabe o que ele me disse? Eu agradeço por tudo que você tem feito, mas acho melhor suspender a faxina por enquanto. Eu estou pensando em vender a casa. Parece que ela não se acostuma com outras mãos por aqui. Não discuti, só concordei. No dia que fui buscar meu pagamento, ele me entregou o envelope e uma coisa enrolada num pano. Era um broche antigo. Disse que era da esposa, que ela costumava deixar cair e nunca lembrava onde. Tinha achado no corredor, no rodapé, no exato lugar onde eu ouvi o toque-toque. Me agradeceu, apertou minha mão e me disse baixinho. Foi a primeira vez que ela aceitou uma flor que não era dela. Nunca mais passei em frente àquela casa. Mas até hoje, quando entro em alguma residência antiga para ajudar alguém, eu pergunto primeiro, a dona ainda mora aqui? E espero a resposta com calma, porque às vezes ela ainda mora, mesmo que já tenha partido. Trabalho numa cafeteria que fica ali perto do metrô Carrão. A loja é pequenininha, fica na esquina de um calçadão e à noite costuma ser bem tranquila. Eu estava cobrindo o turno da Dani, que teve uma emergência. Entrei às 5 da tarde e sairia às 11. Tudo normal, movimento baixo, clientes habituais, a maioria da galera do bairro mesmo, gente que a gente já conhece só pelo pedido. Era umas 9 e pouco quando esse cara entrou. Quer dizer, quando eu achei que ele entrou. Eu estava atrás do balcão secando umas xícaras quando percebi ele parado ali. Um homem de mais ou menos uns 50 anos, pele clara, barba por fazer e o que me chamou mais atenção, a roupa. Ele vestia uma camisa social meio puída, tipo de linho, toda fechada até o pescoço, e um paletó escuro. Sabe aquela roupa antiga de pai nos anos 80? Meio deslocada, estava meio amassada.
mas limpa. Nos pés, um sapato marrom bem gasto. Não achei nada demais. Às vezes, aparece gente estranha mesmo, principalmente de noite. O bairro tem muito prédio antigo, república. Sempre tem uns clientes meio aleatórios. Eu só achei que ele estava com uma cara muito cansada. Sabe olhar fundo? Parecia que ele tinha chorado ou perdido alguma coisa. Mas não estava sujo, nem parecia estar em situação de rua. Só tinha aquele jeito de, sei lá, perdido no tempo. Ele ficou olhando o menu por uns segundos e depois falou bem calmo. Um café coado, por favor. E você sabe qual o caminho para a avenida? Perguntei qual avenida ele queria, porque dali dava para chegar tanto na Radial quanto na Celso Garcia. Ele só respondeu, a principal. Aqui tem luz. Na hora, eu achei meio poético demais, mas expliquei o caminho para a Radial, que é mais movimentada. Ele ouviu tudo, agradeceu com um sorriso educado e sentou numa das mesas perto da parede. Fiz o café, levei até ele, deixei a xícara sobre a mesa e voltei para o balcão. Enquanto ele tomava, fiquei enrolando com o celular. Nem deu 5 minutos quando olhei de novo. Ele não estava mais lá. Levantei o olho achando que ele tinha ido ao banheiro ou algo assim. Mas a cadeira estava vazia, a xícara cheia, intocada. Não tinha marca de boca, nem parecia ter sido mexida. E o mais esquisito, ninguém viu ele sair. Perguntei para Ana, que fazia a limpeza na área externa. Ela disse que ninguém passou pela porta nos últimos minutos. Fui conferir nas câmeras. E cafeteria tem 4. 2 externas, uma no caixa e outra no salão. Na gravação, dava para ver eu levando a xícara e colocando na mesa. Só que o lugar estava vazio, não tinha ninguém sentado ali. E pior, na hora em que ele aparece para mim, a câmera mostra eu parada no balcão, falando sozinha, aparentemente. Fiquei gelada e toda vez que eu tentava avançar a gravação, travava, sempre no mesmo ponto. Quando eu deixo a xícara na mesa e olho para ele, ou para o que deveria estar ali. A parte mais esquisita ainda nem era isso. Foi o que aconteceu depois. No fim do expediente, aquilo ainda estava martelando na minha cabeça. Tentei deixar para lá. Talvez fosse algum erro na gravação, talvez o homem tivesse saído rápido e a Ana não viu, talvez. Sei lá. Eu tentei acreditar que tinha exagerado. Fechei o caixa. Limpei as últimas mesas, conferi estoque, tudo como sempre. Mas quando fui apagar as luzes do salão e pegar minha mochila, vi que tinha alguma coisa em cima do balcão. Um papel dobrado bem no cantinho. Era de um daqueles blocos de pedido antigo que a gente nem usa mais. Abri achando que alguém tinha deixado anotação, mas só tinha uma frase escrita. Agora eu sei onde estou. A letra era meio tremida, escrita com caneta azul. No fundo, era só isso. Mas o jeito como aquilo foi deixado ali, dobrado tão certinho, me arrepiou. Ninguém além de mim tinha acesso ao balcão naquele horário. A Ana já tinha ido embora. E eu não tinha atendido mais ninguém depois daquele homem. Levei o papel comigo. Guardei dobrado dentro do meu caderno da faculdade. Tentei ignorar, mas a cabeça não deixava. No outro dia, cheguei mais cedo e chamei o gerente, o Vinícius. Mostrei o papel, contei o que tinha acontecido. Ele é super tranquilo, não é o tipo de pessoa que acredita fácil nessas coisas também. A primeira reação dele foi rir. Mas depois, quando viu a gravação e percebeu que o sistema travava sempre no mesmo ponto, ele ficou quieto. Disse que era bug. Mandou fazer manutenção nas câmeras. Uma semana depois, tudo parecia ter voltado ao normal. Até que, numa segunda-feira chuvosa, por volta das 7 da noite, uma moça apareceu. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, bem arrumada, muito educada. Pediu um cappuccino, se sentou e ficou mexendo no celular. Quando fui levar o pedido, ela me chamou do nada. Desculpa perguntar, mas aqui trabalhou uma moça chamada Camila, né? Achei estranho. Respondi que sim, que era eu. Ela respirou fundo e disse, com a voz mais tranquila do mundo, você atendeu um homem aqui há pouco tempo.
Camisa clara, cabelo grisalho, paletó escuro, ele estava procurando a radial. Meu coração disparou. Eu não tinha contado isso para ninguém fora da equipe. E com certeza essa mulher não tinha visto o vídeo. Perguntei como ela sabia. Ela sorriu, meio triste, porque ele era meu irmão e desapareceu em 1998. Foi visto pela última vez na rua de cima, procurando uma saída. Estava em surto, disseram. Mas ele nunca apareceu, nem vivo, nem... Ela não terminou a frase, só abaixou a cabeça. Fiquei parada, congelada. Eu não sabia o que responder, nem o que sentir. A mulher terminou o cappuccino, agradeceu, deixou pago com um troco generoso e saiu. Antes de ir, ainda falou baixinho. Obrigada por ter ajudado ele a encontrar o caminho. Depois daquele dia, eu não vi mais nada estranho. As câmeras foram trocadas, a loja seguiu funcionando. Mas de vez em quando está mais vazio, eu ainda olho para aquela mesma mesa e tenho a sensação de que ele passou por aqui só para entender o que tinha acontecido com ele. Só para, de algum jeito, encontrar saída. O papel com a frase está até hoje comigo. Já pensei em jogar fora, mas nunca consegui. E toda vez que alguém entra e pergunta como faz para chegar na avenida, eu confesso que fico gelada por dentro. Não sei o que foi aquilo, mas sei o que eu vi. E sei que, naquela noite, eu falei com alguém que ninguém mais viu. E foi real.